paz do Senhor, bem-vindo ao nosso Lições Bíblicas, programa da Escola Dominical. Em minhas mãos aqui, a revista Tema do Trimestre, Jesus. Quem é Jesus? 13 lições maravilhosas que vão nos mostrar que Jesus é revelado na Bíblia e anunciado pela igreja. Dá uma passadinha aqui para você ver o conteúdo deste trimestre. Jesus, o tema da Bíblia, que será a nossa primeira lição, Jesus, o Messias prometido, Jesus, o Filho de Deus, o Filho do homem, o Verbo divino, a luz do mundo, Jesus salva, Jesus cura e batiza, a ressurreição e a vida, o nosso Senhor, Jesus voltará, Jesus, o cabeça da igreja, e para fechar o trimestre, com chave de ouro, Jesus, o nosso Natal, justamente a lição do dia 25 de dezembro. Um presente de Deus para a igreja, um presente de Deus para você, independente de sua igreja, de sua religião, de sua forma de pensar. Bíblia, cultura bíblica e conhecimento prático para o dia a dia. A lição de hoje, portanto, a primeira lição, Jesus, o tema da Bíblia. Não poderia ser melhor. Realmente, Jesus como tema da Bíblia, esta a nossa aula inicial deste trimestre. Mas antes, deixa eu lhe mostrar aqui, temos lições em dois formatos, lições para aluno e lições para professores. Você pode adquirir essas lições entrando em contato com a Assembleia de Deus em Belém e você vai ter uma riqueza para o próximo trimestre. Aliás, para este trimestre, já começamos outubro até dezembro, vamos estudar sobre quem é Jesus. Vamos então começar a nossa aula. Hoje começamos, portanto, com o tema já anunciado, Jesus, o tema da Bíblia. Vamos olhar qual é a nossa verdade prática. Mas vindo a plenitude os tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas capítulo 4, verso 4. Portanto, começamos a lição sobre quem é Jesus, Jesus como o tema da Bíblia. Quem é Jesus? Talvez você pergunte, essa lição não é algo muito simples. Quem é Jesus? Olha, acredito que se nós respondermos a essa pergunta, quem é Jesus, nós teremos respondido todas as questões pertinentes ao Evangelho. Quem é Jesus? Quem é Jesus perante a humanidade? Quem é Jesus perante a igreja? Quem é Jesus perante as instituições, a sociedade? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós? Bem, em nossa introdução, nós temos uma proposta desse estudo, onde for aplicado, e naturalmente aqui mesmo, quando estamos ministrando a aula, não termos um estudo meramente formal. Um estudo meramente formal que fale sobre o Jesus teológico, que fale sobre o Jesus das páginas da Bíblia, o Jesus histórico, o Jesus institucionalizado. É interessante que nós realmente possamos receber o conhecimento para o nosso ser interior, para o nosso homem interior, para nós mesmos, como pessoas, sobre quem é Jesus, um conhecimento prático, não apenas formalidade teológica. No final desta lição, nós vamos orar, encerrando a aula. E eu quero orar por você, conversando com você e juntos conversando com Jesus, nós vamos nos apresentar a Ele. Certamente muita coisa de Deus nós vamos receber da parte do Senhor. O primeiro tópico desta lição é a exatidão da Bíblia. A exatidão da Bíblia. Qual a importância de nós falarmos de Jesus e já no início mencionarmos a Bíblia? Se você, quando você tiver a revista em suas mãos, você poderá ver ao longo da aula, que nós temos 3 subitens aqui nessa divisão. A formação das Escrituras, segundo, características dos escritores bíblicos e terceiro, o testemunho da ciência. Aí você perguntaria, qual a importância de falarmos da Bíblia? O assunto não é sobre quem é Jesus? Olha, a importância é muito grande. É muito grande por quê? Porque hoje, muitas pessoas falam sobre quem é Jesus.
embora não traduzindo assim em forma de conceito, mas a pessoa de Cristo é, por exemplo, o nome, a marca que mais vende no mundo inteiro. É um excelente produto comercial. Mas será que esse Jesus que o mundo vende em tantos formatos, em tantos produtos, é o Jesus da Bíblia? Qual é o seu Jesus? Qual é o nosso Jesus? Por isso a importância de estudarmos a Bíblia inicialmente. A gente vai então ver a formação das Escrituras, como se deu. E é justamente porque ao ler a Bíblia, nós vamos então entender como se dá a inserção de Cristo no mundo, como ele vem ao mundo, qual o seu propósito. Jesus não é uma invenção da história. É por isso que começamos pela Bíblia, vendo a formação das Escrituras. Aqui neste tópico nós vemos que a Bíblia foi formada durante um período de 1.600 anos. Lembre-se, Jesus é o tema das Escrituras. Impossível que isto pudesse ser forjado. Impossível que escritores, editores, hoje, naturalmente, não naquela época, ao longo de 1.600 anos, fizessem um projeto de criar Jesus, de criar uma personagem e dizer depois que ela era o Filho de Deus. Isto perpassa toda a nossa compreensão. Para você ter uma ideia desse período realmente de formação das Escrituras, faça uma comparação em relação à idade do Brasil, do descobrimento para cá. Nós temos 500 e poucos anos. A Bíblia foi formada em um período três vezes a essa idade do Brasil em nosso tempo. 1.600 anos. Isto é muito interessante, não é? Depois nós temos a questão dos escritores bíblicos. Cerca de 40 escritores bíblicos. E escreveram nos mais diferentes tempos, épocas, sob condições as mais diversas, classes sociais, tantas diferenças de cultura, etc. Apesar disto, Jesus é o tema da Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. Imagine também o desafio que seria reunir 40 escritores para que eles forjassem uma personagem, para que eles criassem uma personagem. Impossível, não é? 40 escritores, muitos dos quais não se conheceram justamente porque o tempo dessa escritura, como dissemos, 1.600 anos. Isso é maravilhoso. No terceiro tópico, nós temos o testemunho da ciência. Olha, por muito tempo, a ciência afrontou a Bíblia. Dizia que a Bíblia era um livro inventado, mas hoje é a ciência que está dizendo também que a Bíblia é um livro antigo, um livro sério, com as suas afirmações originais, com certeza fundamentadas na verdade. Hoje a ciência, a arqueologia vem descobrindo coisas interessantes. Por exemplo, recente descobriu urnas funerárias da família que julgou Jesus, a família do sumo sacerdote Caifás. É interessante, a Bíblia já fala de Caifás e descreve o julgamento de Jesus e a ciência duvidando durante tantos anos e agora encontram a própria urna dessa família, o que prova a existência. Você vê que a questão histórica é muito interessante. Nós estamos há 66 anos do nazismo, da grande desgraça que Hitler causou ao mundo e já há pessoas dizendo que o nazismo, que o Holocausto nunca houve. Imagine em relação à Bíblia, imagine em relação a Jesus. A Bíblia, realmente, a sua exatidão, a segurança que temos nela, nos mostram que Jesus é o Filho de Deus. Por isso nós começamos a aula de hoje a partir da Bíblia, porque ela é o livro respeitadíssimo, não só pela religião, não só por teólogos, mas, sobretudo, respeitada também hoje
pela ciência. Mas isso é só um detalhe para nós que temos a fé em Cristo. A gente vai a um rápido intervalo e volta para comentar o segundo tópico, Jesus, o tema da Bíblia. De volta ao nosso Lições Bíblicas, agora com o nosso segundo tópico. O segundo tópico da lição, o tema da Bíblia, Jesus. Jesus, o tema da Bíblia. Este é o assunto de nossa aula, de nossa conversa aqui. Este tópico segundo, Jesus, o tema da Bíblia, é o cerne desta lição. Nós temos três divisões nesse tópico. Primeira delas, a unidade na diversidade. Ainda fazendo uma remissão à divisão anterior, quando falava exatamente da Bíblia como pano de fundo desse estudo sobre Cristo. Aqui, a unidade na diversidade. Exatamente, você pode imaginar que a Bíblia, apesar de escrita há 1.600 anos, aproximadamente por 40 autores, ela tenha uma temática una. Você já imaginou o desafio impossível de ser alcançado em você separar 40 escritores, distribuí-los ao longo de 16 séculos e sem que se conhecessem, sem que fizesse acordo nenhum entre si, eles tivessem a proposta de escrever um livro. E você ter, no final, a Bíblia, a reunião de 66 livros, onde Jesus aparece como o tema, a linha mestra do início ao fim das Escrituras. Temática una, a temática da Bíblia. A Bíblia, você sabe, ela tem várias divisões, livros históricos, livros poéticos, cartas, tantas escrituras diferentes. Todavia, Jesus é o tema dela. Ela tem uma unidade. Isso é muito interessante, a unidade da Bíblia. O segundo ponto deste tópico, nós temos falsas teologias. E aqui nós vamos estudar sobre o que se fala sobre Jesus, como hoje ele é apresentado. Olhe, este tema, apesar de simples, como dissemos no início, na abertura, mas do ponto de vista da confusão instalada no segmento cristão sobre a pessoa de Cristo, ele já não é tão simples e por isso tão necessário nós estudarmos sobre quem é Jesus. Você vê que teologias modernas, como a teologia da prosperidade, tendem a reinterpretar a Bíblia. E Jesus assume muitos formatos. Na verdade, você nota que as igrejas, religiões de hoje, cristãs, do ramo cristão, tendem a colocar muitos elementos entre o homem e Deus. Segundo a Bíblia, a única pessoa que pode ser posta entre o homem e Deus é a pessoa de Cristo, justamente porque ele é o substituto, ele que fez o sacrifício da cruz, da expiação, só ele pode ser posto. Mas você vê hoje uma corrida ao mundo de coisas, de rituais, de amuletos, e as pessoas vão crendo que ao levar um copo, ao receber um copo com água ungida, elas vão ficar boas, que ao levar uma rosa para casa, a rosa vai atrair toda a maldição de dentro da família, e um pedacinho de madeira simbolizando a cruz, e tantas coisas, portas, corredores, muralhas, uma parafernália de coisas que hoje se inventa dentro também desse mercado da fé, que infelizmente existe. E a pessoa de Jesus vai perdendo a sua essência, vai se esvaziando. Hoje nós temos muitas pessoas procurando igrejas, mas estão procurando Jesus? Estão interessadas no Filho de Deus? Estão querendo receber a Cristo como Senhor e Salvador? Estão querendo negar-se a si próprias para o serviço de Deus?
pelo amor a Cristo? Bem, o testemunho que temos, o testemunho mesmo aqui, literalmente falando, esta palavra aqui, uma palavra de televisão, muito de mídia, testemunho, é que bênçãos financeiras representam a resposta. E Jesus, então, é entendido como sendo um emprego, uma cura, um namoro que se resolve, alguma coisa desta natureza. E o que nós vemos nisto, dentro destas falsas teologias, é que, esvaziando a pessoa de Cristo, do cristianismo, o que vamos ter no lugar? O homem. Se você observar, não só nessa teologia, dessas pregações, desses ensinos, mas até mesmo na inódia. Você sabe que os hinos que uma igreja canta durante sua geração, esses hinos informam, essa inódia informa o pensamento daquela comunidade. Não há como. Se você fizer uma leitura da inódia dos nossos dias, você verá que quase todas as músicas gospel falam de conquistas humanas. Conquistas humanas. O ser humano tem um sonho e Deus tem o dever de realizar esse sonho. Esse é o pensamento-chave. Aí você ouve pregações, e aí você corre para todo canto e você não encontra claramente, muitas vezes, a pessoa de Jesus Cristo. Você encontra o homem assentado, querendo ser notado, querendo ser a estrela. Mas há uma coisa importante que não podemos esquecer em termos do Evangelho. Evangelho tem preço de sangue. Tudo quanto se faça na igreja, tudo quanto se faça em termos de ministério cristão, de menção ao nome de Cristo, está manchado de sangue. O sangue do Calvário. Esse sangue está nos hotéis 5 estrelas, nos astros de hoje. Todos deveriam saber que a igreja e a trilha do Evangelho está manchada de sangue. E o homem, na Bíblia, é servo desse Jesus. O homem, na Bíblia, é obediente, discípulo desse Cristo. Ele não tem querer, ele não tem sonhos primeiros, ele tem desejo de servir. Eu vejo que Paulo, quando se converteu, fez 2 perguntas interessantes ao Senhor, no caminho de Damasco. Primeiro ele perguntou, quem és, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus. E a segunda pergunta foi, o que queres que faça? Bem interessante, não é? Porque hoje muitas pessoas estão procurando as igrejas, mas elas não querem saber quem é Jesus. E a pergunta que fazem é, o que o Senhor pode fazer por mim? É bem diferente, não é? Pois bem, assim nós vamos já concluindo este segundo tópico, Jesus, o tema da Bíblia, com esta parte aqui sobre falsas teologias. No terceiro ponto, Jesus, o Antigo Testamento, e você vê que o nome de Cristo, a pessoa de Cristo, está diluída em todos os 37 livros dessa seção bíblica. A gente vai ao intervalo e volta já para o último bloco. De volta aqui ao nosso Lições Bíblicas para o nosso último bloco sobre este tema, Jesus. E hoje, justamente, Jesus, o tema da Bíblia. Se eu lhe mostrar aqui, tem 2 obras importantes aqui à minha esquerda. Aqui nós temos este livro, As Doutrinas Fundamentais da Bíblia. Este livro é um subsídio para professores desta lição, deste trimestre. Pode procurar o ICI, fazer contato com a Assembleia de Deus em Belém para adquirir esse livro. E aqui tem a Bíblia do Centenário já conhecida, com a Bíblia com suplemento histórico, uma riqueza para o movimento pentecostal brasileiro. Mas voltando aqui à nossa lição, o terceiro bloco, portanto, o terceiro tópico, Jesus, o Novo Testamento. Aqui nós temos 3 divisões nesse tópico. Primeira, uma síntese neotestamentária, depois nós temos Jesus revelado nos evangelhos de Marcos e Lucas, e por último, Jesus revelado nos evangelhos de Mateus e João. Jesus,
uma síntese neotestamentária. O que nós temos aqui dentro desta ideia de Jesus como sendo o Novo Testamento. Olha, isto aqui não é invenção de teólogos. Foi Jesus quem disse, ao fazer a ceia com os discípulos, ele diz que celebrava ali uma nova aliança, um pacto fundamentado no próprio sangue dele, do Salvador. Uma síntese neotestamentária neste tópico, nós temos aqui sobre o Novo Testamento, que ele fala sobre a vida e os ensinamentos de Cristo, os passos da igreja no seu princípio, as instruções para gerações futuras e também fala do retorno de Cristo. Ou seja, na Bíblia, no Novo Testamento, nós temos um panorama completo, uma espécie de manual de instruções para os cristãos. Nós temos esses relatos sobre a pessoa de Jesus, sobre suas instruções e remete para as gerações futuras. Isso que é interessante. Nos alcança também. E fecha com o retorno de Cristo em glória, que é a esperança da igreja, a bendita esperança da igreja, o arrebatamento dos justos. Temos ainda neste tópico 3 coisas que nos asseguram que o Novo Testamento são verdadeiros. Primeira, a inspiração divina. Segundo, o testemunho ocular dos escritores. E terceira, a investigação sistemática dos fatos. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso aqui. A inspiração divina. Bem, aqui os críticos podiam dizer, o que é isso? É a Bíblia dizendo que ela é inspirada? Isso aí não tem fundamento. Bem, para nós que somos cristãos, que entendemos que tudo se resolve pela fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, os textos bíblicos, como diz 2 Timóteo 3,16, 2 de Pedro 1,21, que nos falam sobre a inspiração divina, esses textos têm um valor para nós excelente. Segundo, o testemunho ocular dos escritores. Testemunho ocular dos escritores. Bem, é importante nós termos um livro escrito que fala sobre Jesus, que foi narrado, foi escrito por pessoas que viram Jesus, acompanharam Jesus. E isto está tão provado, diluído em várias partes da palavra. E na Bíblia nós temos também, nessa síntese do Novo Testamento sobre Jesus, uma investigação sistemática da pessoa de Cristo. Quem faz muito isto é Lucas. Lucas escreveu o seu evangelho, que é o evangelho que leva o nome dele, e escreveu também o livro de Atos dos Apóstolos. Em ambos, ele começa essas obras dizendo que procedeu a uma investigação minuciosa. Ele, por ser médico, então um homem da ciência, fez isto e trouxe para nós uma riqueza nessas 2 obras, o livro de Atos e o evangelho que leva o nome dele, o evangelho de Lucas. Olha, esta síntese neotestamentária está assim colocada justamente para nós percebermos o que Jesus é mesmo o Novo Testamento. O Novo Testamento. O segundo tópico desta lição, nós temos Jesus revelado nos evangelhos de Marcos e Lucas. E o terceiro, revelado nos evangelhos de Mateus e de João. No evangelho de Marcos e Lucas, você vê que os evangelhos, eles têm abordagens diferentes. Um leitor iniciante vai achar que são contraditórios em alguns pontos. Não são contraditórios. Eles foram escritos por pessoas diferentes, de acordo com uma visão e um propósito diferente. Nós vemos, por exemplo, alguns escritores que fazem uma abordagem de Jesus voltada para os judeus. Então vai se preocupar em provar a genealogia, provar que ele é o Messias. João, por exemplo, já não tem essa preocupação. João escreve um evangelho muito voltado para o mundo helênico, para os gregos da época. Então é um evangelho que prova perante a sabedoria dos gregos que Jesus é o Filho de Deus. Então ele começa dizendo no princípio era o verbo, o logos, a palavra, que os gregos consideravam o principal dom que os deuses
concederam aos mortais. Então ele diz, olha, o principal dos presentes que vocês consideram, que os deuses assim deram aos mortais, é Jesus, o Filho de Deus, a palavra viva, o Logos. Então são abordagens diferentes, mas são todos voltados para a pessoa de Cristo. Jesus está revelado. Se você ler o Antigo Testamento, você vai encontrar o Senhor Jesus Cristo revelado, lá no Gênesis. Ele, na Bíblia, é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, você vê o caráter profético desta palavra. E quando você lê Gênesis, o capítulo 3, a queda do homem, e você vê no verso 15 a provisão de Deus. Da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Ali está a primeira palavra profética sobre Cristo. Você vai para o segundo livro, para o Êxodo, e então você encontra Jesus no sacrifício do Cordeiro. Quando os judeus saem do Egito em direção a Canaã, e então na saída sacrificam um cordeiro, Jesus é esse cordeiro, o sacrifício pascal, que muitos séculos depois João Batista vai apontar e vai dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Seu sangue tem poder. Por isso Jesus falou um texto assim, confuso para alguns, Jesus falou, aquele que não comer o meu corpo, não beber o meu sangue, não tem parte comigo, meu corpo é verdadeiramente comida e meu sangue verdadeiramente bebida. Jesus está falando de nós recebermos a Ele em nossa essência, não apenas a religião, não apenas o estudo formal, mas a pessoa de Cristo. Não há nada mais profundo no ser vivo, no ser humano, que o sangue. O sangue é a vida, ele contém todos os elementos, os nutrientes. É interessante como quase tudo pode ser descoberto através do sangue, em relação a doenças, diagnósticos e tantas coisas. Quando Jesus diz, quem come da minha carne e bebe meu sangue tem vida, é indispensável, ele está falando justamente disto. Ele está falando justamente de você ter um encontro com Cristo. Vamos orar então, estamos já encerrando a nossa primeira aula. O convite para você continuar nos assistindo nos próximos programas. Se quiser um comentário, acesse o site que está indicado aí, há um comentário escrito para você ler, você que é professor da escola dominical. Sábado, todo sábado será postado um subsídio para professores nesse site. Vamos orar então. Bendito Senhor e nosso Pai, em nome de Jesus oramos a Ti. Todas as vidas, Senhor, que tem acompanhado este programa, que Tua presença, Senhor Jesus, e Tua revelação pelo Espírito Santo seja real. Se você crê, diga amém. Então encerramos o programa. Até o nosso próximo Lições Bíblicas.